Na aula passada, a gente discutiu sobre o escambo, sobre o meio de troca, né, da necessidade que houve de se ter o meio de troca. Poxa, eu tenho um pedaço, eu tenho um boi, eu vendo boi. Mas você vende sapato, você vende leite. Eu não posso cortar uma parte do meu boi somente. Eu não posso adquirir tudo em sapato para te vender um boi, né? Eu tenho outras necessidades, não é só sapato, não é só leite, enfim. E aí se verificou-se a necessidade de um produto físico chamado meio de troca. Só que logo se vislumbrou que este meio de troca poderia também ser confeccionado. Então você imagina, eu posso criar sal, eu posso fazer açúcar, que era outro meio de troca, eu posso fazer tabaco, que já foi um meio de troca. Ora, o que ia acontecer dentro dessa situação? Primeiro, você tem um produto que é um meio de troca, mas também é consumível. E segundo, você cria um agente, uma falha econômica de um agente em que pode fabricar dinheiro, né? Fabricar meio de troca. E a sociedade logo viu que mais interessante do que ter esse meio de troca, que era um produto físico consumível e largamente fabricado, imagina a gente ter uma máquina de fazer dinheiro, não é verdade? Então, o que ela verificou? Que teríamos que ter um produto físico, sim, como meio de troca, sim, mas um produto escasso. E aí nós entramos no período do ouro, da prata, no metalismo, no período de metais. Então a sociedade passa a vencer escambo, meio de troca com um produto físico não perecível, e podendo ser confeccionado em larga escala, para um produto físico não perecível e escasso. Então o ouro é um metal escasso no planeta Terra. E a partir desse momento, esse meio de troca, chamado ouro, esse metal, ele passa a vigorar como moeda. Ele media as relações. Só que aí, pessoal, existe um outro problema. Ora, se eu tenho agora, a partir desse momento, ouro como moeda, como meio de troca, como é que eu vou guardar esse montante? Como é que eu vou guardar esse montante de ouro? Como é que eu vou conduzir, transportar 1 kg de ouro, 6 kg de ouro, 10 kg de ouro? Eu sou um homem rico. Como é que eu vou transportar de uma propriedade para outra? Então, logo se viu a necessidade de que aquele metal pudesse ter uma representação. E aí, o que a sociedade faz? Ele pega aquele metal e começa a emitir títulos que são frações desse metal. Mas isso só começa a ser possível depois da invenção de Gutenberg, depois de se ter, na verdade, o papel. E aí a gente entra no advento do papel moeda, do dinheiro, como a gente conhece hoje. No passado, muitas das coisas eram emitidas em couro, né? Títulos em couro e tudo mais. Mas o principal é que nós possamos entender na nossa evolução que saímos de escambo, entramos no meio de troca, como sal, como açúcar, como tabaco, que poderia ser largamente produzido, eternamente produzido, além disso consumível, além disso perecível, e passamos para o metal, que era escasso, porque existe uma quantidade limitada de metal no planeta Terra. Não poderia ser largamente produzido, não teríamos uma falha de mercado onde uma só pessoa manipula todo o metal em vigor, não é verdade? E ele poderia sim servir como meio de troca, e foi por longos anos. Só que este metal era completamente difícil de se armazenar e de ser transportado, porque era muito pesado. Você não podia sair na rua carregando uma carroça de moedas de ouro. E aí passa-se então a necessidade de, através desse produto físico real, e vocês vão entender porque eu estou batendo nessa tecla, você emitir títulos dele, frações que representam esse dinheiro que está no banco, frações que representam esse dinheiro que está na mão de um portador que guarda o seu metal. E aí nós entramos no advento, depois da invenção de Gutenberg, do papel moeda. Então, eu quero que você entenda, até chegar no dinheiro, os caminhos que nós passamos, porque nós vamos falar muito de dinheiro físico, né? De peer-to-peer, par a par. E você precisa entender como foi o caminho do dinheiro. E aí, nós nos vemos na próxima aula.